Nós, nessas últimas semanas de campanha, particularmente na semana que antecedeu o último domingo, que foi o dia das eleições, nós vimos o candidato hoje já eleito presidente da República, Bolsonaro, declarar, seu presidente, que os ativistas serão varridos do país, que haverá uma faxina nunca antes vista na história do Brasil. Mas nós vimos também uma fala de um filho seu, reeleito deputado federal, dizendo e falando do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos atitudes e ações que, felizmente, foram barradas, senadora Lides, pelo Supremo Tribunal Federal, mas ações iniciadas a partir dos tribunais regionais eleitorais, que envolveu a Polícia Federal, censurando atividades em mais de 17 universidades brasileiras. Nós assistimos já a mais de 100 pessoas que foram vítimas de ataques, e não foram ataques pequenos, não, foram ataques bárbaros, de apoiadores do então candidato Bolsonaro, hoje eleito presidente da República. Nós vimos também o próprio presidente eleito falar antes das eleições e repetir em escala, em nível nacional, porque participava do telejornal de maior audiência do Brasil, vimos a repetição da ameaça que ele fez a um jornal, ao jornal Folha de São Paulo, e dizendo que ou o jornal fala a verdade, e a verdade a que ele se refere é a verdade dele, a verdade que interessa a ele, ou o jornal deixará de receber recursos federais. Bom, quem determina para onde vai o recurso ou não é o presidente da República, como não são os governadores, como não são os prefeitos. A lei estabelece que precisa de uma seleção democrática, aberta, transparente, para que o poder público saiba para quem ele possa entregar uma obra contratada ou uma publicidade do governo. Então, com que autoridade? Ele diz, ao mesmo tempo que respeitará a Constituição, por um lado, e, por outro lado, diz se o jornal não andar na linha, o jornal deixará de receber recursos federais. Senhor presidente, muitos achavam e acham ainda que isso não passam de bravatas, que isso não passam de ameaças que não serão na prática, não serão postas em práticas. Muitos acham até que são somente, essas manifestações nada mais foram do que discursos inflamados em momentos muito inflamados. Muitos acham. E eu confesso a Vossa Excelência que em alguns momentos eu pensei também que isso não passava de bravatas. Mas, lamentavelmente, não são somente bravatas. Nós voltamos na primeira semana após a realização do segundo turno, na primeira semana, e o que nós temos diante de nós na pauta para ser debatido e votado, senadora Lídice? Na Câmara de Deputados, um projeto de lei que trata da escola sem partido. Não sei quem inventou esse nome, escola sem partido. É escola, o projeto não é escola sem partido, é escola do meu partido, é isso que eles dizem, só de um partido, do partido deles. É isso, porque o projeto nada mais é do que a censura a todos aqueles que trabalham com educação no Brasil. E aqui no Senado, mais grave, senhoras e senhores. Hoje pela manhã, nós conseguimos barrar a votação de um projeto de lei. Eu me refiro ao projeto de lei 272, que, aliás, um senador, que é o autor da matéria, veio aqui e falou do projeto de lei, mas falou de uma forma desonesta. Por quê? Porque não falou da íntegra. O projeto não é para punir ações de terrorismo somente, não é. A lei antiterrorismo foi aprovada no ano de 2016 e a lei brasileira antiterrorismo já pune de forma dura essas ações terroristas. Não, o que eles mudam na lei? O que eles mudam na lei é que eles incluem no caput do artigo que tipifica o que é o terrorismo, eles incluem, além das razões de xenofobia, de discriminação por etnia, por sexo, por raça, por religião, eles incluem, ou por outra motivação política, ideológica ou social, senhores senadores, senhoras e senhores, inclui isso, ou por outra motivação política, ideológica ou social. E lá no final eles incluem
quando diz que quando cometidos esses crimes com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública. Ponto é o que diz a lei atual. E eles incluem ou colocar em perigo a liberdade individual, ou para coagir o governo, autoridade, concessionário ou permissionário do poder público a fazer ou deixar de fazer alguma coisa por motivação política, ideológica ou social. Conversávamos há poucos instantes, eu e a senadora Lídice. Aquela greve de 10 dias dos caminhoneiros, senadora Lídice, aquela greve está aqui enquadrada como ação de terrorismo. Aquela greve, senador Lindbergh, onde todos os senadores e senadoras, um a um, se revezaram dessa tribuna apoiando o movimento. Um movimento justo que combatia a política de preço do óleo diesel de combustíveis que vinha sendo adotada, e aliás vem sendo adotada por parte do governo federal. Pois bem, se essa mudança que eles hoje querem aprovar na lei estivesse aprovada, eles todos, os grevistas, os que apoiaram os movimentos estariam enquadrados numa ação de terrorismo. E olha o que mais que eles dizem no projeto que eles apresentam, que também considera como terrorista aquele que pessoalmente ou por interposta pessoa presta auxílio ou abriga a pessoa de quem saiba que tenha praticado o crime de terrorismo. Esses também. A pena de 12 a 30 anos. E dizem mais, a pena sabe aonde? Sabe aonde a pena? Em presídios de segurança máxima. Ainda diz aonde? Em presídio de segurança máxima. É isso que eles querem. Eles querem, senador Lindbergh, colocar na lei as exatas palavras ditas no domingo anterior às eleições do segundo turno pelo então candidato e hoje presidente eleito Bolsonaro, que ele disse, inclusive citou nominalmente Vossa Excelência, que Vossa Excelência vai para a cadeia, que Vossa Excelência vai jogar dominó com o presidente Lula, e disse que as pessoas que não rezarem na cartilha dele, na lei, elas serão enquadradas e apodrecerão na cadeia ou então vão embora. Foi isso. E aí, eu achava que aquilo era um exagero. Muitos acharam, mas está aqui, querem mudar a lei desse nível. Querem mudar a lei criminalizando. Não é para quem incendeia ônibus, não, porque esse, se fizer uma atitude deliberada, um ato deliberado, esse tem que ser punido. Mas não aquele que vai para a rua lutar pelos seus direitos. Não. E é isso que eles querem. Eles dizem claramente aqui, ou por outra motivação política, ideológica ou social. Criminalizar. Mas não para aí. Esse é o lado que nós falávamos, e essa é uma das nossas preocupações, é com a democracia diante desse novo governo. Nós temos que proteger a democracia. Por isso é que toda vez que nós falamos, as eleições passaram. Nós precisamos juntar o seguinte, um chamado a toda a nação brasileira. Não são aqueles que não votaram em Bolsonaro, nós temos que chamar todos. Quem não votou e quem votou em Bolsonaro, quem votou no primeiro turno no Alckmin, quem votou no primeiro turno em Ciro Gomes, todos estão chamados a defender a democracia brasileira e a economia nacional. Porque ao lado disso tudo, o que ele diz, o que ele quer propor? A reforma da Previdência, que aqui já foi falado. Que reforma ele quer? A Previdência da capitalização, que foi aplicado no Chile, e a média do recebimento dos proventos de aposentadoria dos trabalhadores era de 30% de um salário mínimo local, senador Eduardo. E é o que eles querem aprovar. Essa reforma, querem privatizar tudo. E esse Paulo Guedes, que é o super-ministro, ele sim é que vai mandar, ministro da Fazenda, Indústria e Comércio e Planejamento. Esse é o super-ministro, esse é que vai mandar. O que ele diz? Privatizar tudo. Em torno de 140 empresas estatais, que ele diz que vai arrecadar 1 trilhão, e os economistas dizem que se privatizar tudo, vai conseguir arrecadar no máximo de 500 a 700 bilhões, para abater dívida pública, 20%, acabar com o patrimônio público, É isso, é o presidente eleito que está anunciando a junção do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. E por quê? Isso não tem lógica. Não tem lógica. O meio ambiente não diz respeito só à agricultura.
O meio ambiente diz respeito a Minas Energia, o meio ambiente é algo que tem que ser tratado de forma especial e separada, principalmente num país como o Brasil, que tem a maior floresta tropical do planeta, a maior riqueza, pois ele está dizendo que vai juntar com a agricultura. Enfim, então eu quero aqui, presidente, concluir, agradecer o tempo que Vossa Excelência me dá, fazendo um chamamento. É hora da defesa da democracia, é hora da defesa do Brasil, e todos estão chamados a isso, não só aqueles que fizeram ou que continuarão a fazer o